Olá, boa tarde. Meu nome é Amanda Alves Rocha, sou engenheira ambiental formada pela Universidade de Cuiabá e atualmente mestrando em Ciências Ambientais pela referida instituição de ensino. O trabalho a ser apresentado a seguir está intitulado como Caracterização da temperatura do solo em área sazonalmente alagada no Pantanal Mato-Grossense. Este trabalho foi elaborado por mim juntamente com o auxílio e apoio dos meus coorientadores, professor Dr. Jonathan Williams Angeski Novaes, professor Dr. Igor José Dalmagro, a mestre em Ciências Ambientais Louise Siqueira Varela Oliveira e Wesley dos Santos Marques. O Pantanal é considerado a maior área úmida tropical do planeta e a principal área alagada do Brasil. Trata-se de um dos 3 biomas presentes aqui no estado de Mato Grosso. Além dele, existem outras 2 grandes unidades biológicas, que é o Cerrado e a Floresta Amazônica. O principal poder regulador das diferentes funções no ecossistema do Pantanal é o impulso das cheias, que nada mais é o processo de enchente e seca que ocorre a cada ano nesse bioma, devido à baixa permeabilidade do solo, ao transbordamento de rios e ao regime pluviométrico dessa região. Contudo, com o avanço, com o tempo, tem se intensificado o avanço para as atividades econômicas nessa região, o que consequentemente tem acarretado no processo de conversão do uso da terra, que está relacionado à substituição das coberturas vegetais por pastagem, por exemplo, o que acarreta em alteração nas propriedades físico-químicas e biológicas do solo, o seu poder de reflexão, conhecido como albedo, e, consequentemente, no balanço energético, afetando o tempo e o clima dessa área. Sem contar que esses efeitos também podem provocar a degradação do solo, a alteração do escoamento superficial e ao prolongamento da estação seca, bem como a redução da diversidade. O objetivo deste trabalho é analisar as médias mensais da temperatura do solo em 5 diferentes profundidades em uma área de pastagem no Pantanal Mato-Grossense. Aqui está representado o meu local de estudo, sendo essa pesquisa um estudo exploratório realizado em uma área pertencente à fazenda Nossa Senhora do Carmo, localizada a 10 quilômetros do município de Poconé, cuja essa propriedade particular foi instalada em 2017 uma torre meteorológica representada por esse ponto laranja, com aproximadamente 5 metros de altura, em uma área de pastagem sazonalmente alagada para análise constante do fluxo de matéria e energia. O clima desta região é caracterizado, segundo o estudo realizado por Álvares et al. 2013, como AW, correspondendo a invernos secos e verões chuvosos. Aqui está representado a estação mencionada anteriormente, em que se observa, acoplado a ela, vários sensores utilizados para a coleta de dados relacionados às variáveis climáticas, como, por exemplo, a precipitação pluviométrica, a temperatura do ar e a incidência de radiação solar incidente e refletida, dentre outras. O período de estudo, o estudo se concentrou no intervalo de 1 ano, sendo os dados utilizados nesse experimento coletados mensalmente durante o período de janeiro a dezembro de 2020. Essas coletas foram realizadas justamente nessa torre exibida anteriormente. E após essas coletas, os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados estatisticamente e apresentados na forma de gráfico para um melhor entendimento dos resultados encontrados. No que tange à etapa de instrumentação, foi utilizado para análise da temperatura do solo e da umidade do solo o sensor modelo Teros 12, que possui 3 sondas inoxidáveis que são inseridas diretamente ao solo de acordo com a profundidade que o pesquisador pretende analisar. No caso desta pesquisa, foi utilizadas profundidades de 5, 10, 30, 60 e 100 centímetros. Além disso, esse sensor também possui um cabo de aproximadamente 5 metros que permite a sua conexão direta com os loggers. Sendo assim, tem para o armazenamento de dados o Data Logger, que é um registrador de dados,
ele foi utilizado juntamente com uma placa multiplexadora, que é utilizada como um suporte para esse registrador de dados, pois ele permite uma maior conexão de sensores de diferentes tipos. É importante mencionar também que esses dados foram registrados a cada 30 minutos por esse data logger. Bom, partindo para os resultados encontrados, tem-se que os valores médios da temperatura do solo para o período em estudo apresentaram variações entre as estações secas e chuvosa, com máxima de 31,1 graus em setembro, na profundidade de 5 centímetros, e 31,7 graus em outubro, aqui representados na camada de 30 centímetros. Essa variação na temperatura segue também a disponibilidade de radiação solar na superfície, com mínimas no inverno seco e máximas no verão chuvoso. Além disso, quanto mais umidade presente no solo, maior a transferência de calor, pois aumenta a condução à medida que as partes porosas do solo são preenchidas durante o período de precipitação. Os espaços vazios, quando carregados de água, permite um maior fluxo de calor por condução, que é a principal forma de transferência de calor no solo. No entanto, quanto mais profundo os sensores instalados, menor fica sendo essa diferença entre as mínimas e as máximas. Com isso, se observada as médias de temperatura do solo na profundidade de 1 metro, tem-se que a mínima registrada para esta altura foi de 25,6 no mês de junho e a máxima de 30,9 graus em outubro. Portanto, podemos concluir que, a partir das análises realizadas, percebe-se que a temperatura do solo foi maior durante os períodos do ano nos quais o solo pantaneiro se encontra alagado, com uma máxima de 31,7 graus em outubro, na profundidade de 0,05 metros do solo. Após este período e com o início da estiagem, ali concentrados entre os meses de maio até setembro, ocorreu uma diminuição da temperatura do solo, que atingiu um valor mínimo de 24,3 graus Celsius em junho, cujo sensor estava muito próximo à superfície do solo, ou seja, na camada de 0,055 metros. Inclusive, é importante destacar que, da mesma forma que o solo aquece muito rápido, ele também resfria muito rápido, diferente do que ocorre nas camadas mais inferiores do solo, em que tende a demorar um pouco mais para ocorrerem as máximas e também serem atingidas as mínimas, levando-se em consideração que parte dessa energia fica por muito mais tempo retido nessas camadas subsuperficiais do solo e, consequentemente, há uma maior morosidade na dissipação desse calor. Portanto, conclui-se que, diferentemente do ar, a presença de água nos poros aumenta a transferência de calor para as camadas inferiores do solo, o que pode ser, inclusive, o principal motivo das maiores temperaturas médias no período chuvoso. Aqui estão os dois autores utilizados para a elaboração deste trabalho. Gostaria de deixar meu agradecimento à CAPES e ao CNPq pela concessão da bolsa, bem como ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado em Ciências Ambientais da Universidade de Cuiabá, juntamente com o seu corpo docente, pelo apoio e incentivo de nós participarmos de eventos como o EAC. Muito obrigada!